Estudo dos gases. Assunto de hoje: gás perfeito, lei de Bohr, equação de Clapeyron, equação geral dos gases e lei Charles e Gay-Lussac. Gás perfeito é um gás idealizado que apresenta as seguintes características particulares: a força de interação entre as moléculas é nula. Não ocorre atração e nem repulsão. É como se a outra não existisse. As colisões entre as moléculas são perfeitamente elásticas, ou seja, ocorre a conservação da energia cinética. Por um breve instante, uma das moléculas está em repouso. Após a colisão, ocorre troca de velocidades entre elas, permanecendo a energia cinética do sistema constante. Numa colisão frontal, não há perda de energia e o sistema permanece com a mesma energia cinética. As moléculas apresentam um movimento desordenado. O volume do gás é composto pelo vazio entre suas moléculas. Um recipiente de 1 litro, com 2 moléculas. O volume do gás será de 1 litro. Se por acaso tiver outro volume, agora de 2 litros, o dobro do volume inicial, com as mesmas 2 moléculas, o volume desse gás será 2 litros. E assim por diante, volume de 3 litros, com as mesmas 2 moléculas, o volume será agora de 3 litros. Ou seja, o volume do gás é determinado pelo volume que o contém. Não vai contar o número de moléculas, mas o volume que contém o gás. Basicamente, o vazio entre suas moléculas. A velocidade das moléculas depende da temperatura do gás. Então, para o mesmo volume, temperatura de 20 graus Celsius, você tem essa movimentação de uma molécula apenas desse gás. Mas se for 40 graus Celsius, a energia cinética irá aumentar. Então, a velocidade será maior. Vamos dobrar a temperatura, passando para 80 graus Celsius. Então a velocidade será muito maior. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior será a velocidade das moléculas, ou nesse caso, da molécula. Variáveis de estado. São grandezas físicas escalares que caracterizam um gás, que são pressão, volume e temperatura. Vamos tratar de cada uma. Inicialmente, pressão. É razão da força sobre a área. Sua unidade. No sistema internacional, a força ela é Newton, a área metro quadrado e a pressão será Newton por metro quadrado. Ou ainda, uma unidade derivada, que será PA de Pascal. No CGS, que é centímetros, gramas, segundos, a força é em dina, a área em centímetros quadrados e a pressão será em dina por centímetro quadrado. Importante a relação entre Pascal e dina por centímetro quadrado. 1 Pascal equivale a 10 dina por centímetro quadrado. Se você precisar dessa transformação, essa é a relação entre essas duas unidades, do sistema internacional e do sistema CGS. A unidade de pressão bastante utilizada é o ATM, ou 1 atmosfera, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, ou ainda a 1 kgf por centímetro quadrado, e aproximadamente 10 a quinta Pascal, ou seja, 10 a quinta Newton por metro quadrado. Se você tiver que transformar a atmosfera para Newton por metro quadrado, a relação é 10 a quinta. Vamos para o volume. O volume do gás é composto pelo vazio entre suas moléculas. Nós já vimos isso, mas vamos reforçar aqui. Um volume de 5 centímetros cúbicos. Então temos uma molécula em movimento, desordenado. O volume do gás é o volume que contém esse gás, que no caso aqui é um volume de 5 centímetros cúbicos. Mas se você reduzir o volume, vamos supor que para 2 centímetros cúbicos. Então o volume do gás passará a ser agora 2 centímetros cúbicos. Ou seja, é o volume que contém o gás. Ou ainda, o volume do gás é composto pelo vazio entre suas moléculas. Vamos para a unidade.
No sistema internacional, o volume é o metros cúbicos. No CGS, é centímetros cúbicos. Mas temos um litro ali. O litro é a unidade de volume, equivale a 1 decímetro cúbico. Transformando o decímetro para metro, teremos 1 decímetro cúbico equivale a 10 a menos 3 metros cúbicos. Ou ainda, 1 metro cúbico equivale a 10 a terceira litro. Então, se você precisar transformar litro para metros cúbicos, essa é a relação. Vamos agora para a temperatura. A velocidade das moléculas depende da temperatura do gás. Então, temos aqui uma temperatura de 15 graus Celsius. Mas se você fornecer energia a esse gás, a sua molécula irá aumentar de velocidade. Quando a temperatura passar a ser 35 graus Celsius, a sua temperatura será maior do que a anterior. E quando chegar a 75 graus Celsius, será maior ainda. A temperatura absoluta, ou Kelvin, ela tem uma relação com graus Celsius com o fator 273. Ou seja, para você passar de graus Celsius para Kelvin, basta você somar com 273. A temperatura Kelvin é a temperatura no sistema internacional e é a temperatura que você pode utilizar nos estudos dos gases. Então, quando você for tratar sobre gases, a temperatura a ser utilizada, a escala será Kelvin. Vamos para a equação geral dos gases. Você tem um sistema onde você tem volume, pressão e temperatura. E esse recipiente, esse volume, contém um gás de uma molécula apenas. Vamos supor que esse gás sofra uma transformação. Você vai mudar o volume, vai mudar a pressão e também a temperatura. É o mesmo gás. Uma terceira transformação, com outro volume, outra pressão e outra temperatura. É o mesmo gás. O número de moléculas constante. Então você pode fazer essa relação. A relação entre pressão, volume e temperatura sendo uma constante. Temos a lei de Boole. Numa transformação isotérmica, o volume de certa quantidade de gás é inversamente proporcional à pressão. Então, na relação entre os dois estados, você vai ter temperatura constante. Se é a mesma temperatura no estado 1 e 2, você pode cancelar essa temperatura. Cancelando, você vai ter apenas o produto entre os volumes do primeiro estado e do segundo estado. A relação pressão vezes volume, ela é uma constante. O gráfico. Essa curva em amarelo é chamada de isoterma. A temperatura ela é constante em qualquer ponto dessa curva. Esse é o gráfico da pressão pelo volume na lei de Boole, ou seja, numa transformação isotérmica. Lei de Charge-Gay-Lussac. Numa transformação isobárica, o volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. Se é isobárica, é porque a pressão é constante. Então, na relação entre esses dois estados, estado 1 e 2, é a mesma pressão. E a relação entre essas variáveis dos dois estados, você pode cancelar a pressão, que é a mesma pressão do estado 1 e do estado 2. E você tem a relação entre volume e temperatura. Lembrando que a temperatura é em Kelvin. Então, a relação volume e temperatura constante, temos aqui o gráfico volume pela temperatura. Com a pressão constante, vai ser uma reta. Esse é o gráfico para a lei Charge e Gay-Lussac, com a pressão constante. Lei Charles e lei do Lussac. Então temos, numa transformação isométrica ou isocórica, a pressão é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. Então temos aqui volume constante agora, mudando apenas pressão e temperatura. Como nos dois estados é o mesmo volume, você pode cancelar esse volume. Então você tem a relação entre pressão e temperatura constante. Então a relação é constante e você tem esse gráfico de pressão e temperatura. Também é uma reta. Equação geral dos gases. Isotérmica, temperatura constante. Isobárica, pressão constante. Isocórica, volume constante. Então, essa é a relação das transformações. Isotérmica, isobárica e isocórica. Agora vamos para a equação de Clapeyron. Ou equação do gás perfeito.
funciona como uma generalização das leis empíricas de Broglie-Charles, Gay-Lussac, Avogadro. É a equação do gás perfeito. Pressão vezes volume igual a número de mols, constante universal dos gases, vezes temperatura absoluta. Importante, 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de um gás. Valor aproximado. Determinação do número de mols de um gás, que será o N. Então será a massa do gás pela massa de 1 mol do gás, chamado também de molécula-grama. Nas condições normais de temperatura e pressão, a pressão ela será de 1 atm, a temperatura de 0 graus Celsius, mas se tratando de gás, você vai usar em Kelvin, que será 273 Kelvin. E o volume será de 22,4 litros. Então, toda vez que se tratar de uma questão condições normais de temperatura e pressão, esses são os valores da pressão, temperatura e volume. 22,4 litros é o volume ocupado por 1 mol de gás. Determinação da constante universal dos gases. Você tem aqui a equação geral dos gases. Vamos inverter tudo. Quem está na direita foi para a esquerda, quem está na esquerda foi para a direita. Isolando a constante universal dos gases. Você vai ter pressão vezes volume sobre número de mols e a temperatura. A pressão de 1 atm, volume 22,4 litros, isso se tratando de 1 mol. E a temperatura de 273 Kelvin. Fazendo essa conta, 1 vezes 22,4, você vai ter 22,4. E 1 vezes 273, você vai ter 273. Fazendo essa divisão, aproximadamente será igual a 0,082 atm litros mol Kelvin. Essa é a constante universal dos gases. Então temos ainda a relação no sistema internacional, que pode ser 8,31 joules mol Kelvin. Esse é o valor da constante universal dos gases no sistema internacional. E também temos em calorias, que é aproximadamente 2 calorias por mol Kelvin. Então, dependendo da unidade, você tem a constante universal dos gases. Bem, pessoal, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontraremos na playlist dos Estudos dos Gases. Fiquem com Deus. Tchau.